Oi, pessoal, estamos de volta para mais uma conversa boa. Hoje só conversa boa mesmo. O assunto de hoje fala de uma coisa que toca muito de perto as pessoas. Nós vamos falar sobre amizade, solidariedade e humor, né? E por que que nós vamos falar disso? Um grupo de amigos, atores, né, resolveram se unir para ajudar um outro amigo, ator também, que está passando por um problema muito grave. Ele tinha um problema de diabetes, precisou amputar a perna. E esses moços e moças, né, muito solidários, resolveram criar um show para ajudar esse amigo. Mas quem vai contar para a gente o que está acontecendo, quem é esse amigo, o que aconteceu com ele, é o Dom Castilho, que é produtor teatral, é ator, e vai conversar com vocês aqui, conosco aqui no Sol Conversa Boa. Como é que vai, Dom? Tudo bem? Que atitude bonita, que ação bonita, vocês estão de parabéns. Ai, que bacana! Tudo bem com você, Luísa? Tudo bom. Vamos contar direitinho o que está acontecendo e como é que foi essa atitude de vocês e quem que vocês estão ajudando. Tá certo, então. Gente, como o papo é amizade, a gente não pode deixar de falar de um grande amigo nosso que se chama DVD Castilho, um ator maravilhoso, humorista, um cara sensacional, né? Fez parte aí de alguns quadros da Praça é Nossa, durante um período também com o Danilo Gentili lá no The Noite, né? Apresentando os melhores momentos, trajando o Jô Soares, o nosso Jô Soares, que ele faz muito bem, né? E, infelizmente, o nosso amigo DVD Castilho, ele teve uma complicação devido à diabetes, né? E ele perdeu uma perna. Ele teve que amputar a perna, né? E como ele Nossa. é autônomo, Luiz, é bem complicado. E como ele é um cara autônomo, né? Humorista, ator, a gente sabe como é que é se não está nas mídias aí, nas TVs, né? Nos grandes Exatamente. teatros, a gente fica desamparado. Vivemos isso durante a pandemia e sabemos muito bem como é que é, né? Mas dessa vez a coisa é um pouquinho mais complicada, porque o nosso amigo, ele perdeu essa perna e, e o ganha-pão dele é são os palcos, né? E ele vai ficar durante um bom tempo sem pisar nos palcos, e além disso tem contas a pagar, as despesas com remédios, com alimentação e tudo mais. E aí eu e alguns amigos também do teatro, da TV, do stand-up, resolvemos criar um espetáculo que se chama De Pé pelo DVD, que nós iremos realizar agora na próxima sexta-feira, às 21 horas, no Gruta Comedy Rock Bar, para arrecadar uma verba para que ele possa, pelo menos, dar uma segurada em alguma coisa. A gente sabe que não é o suficiente, mas é de coração e pretendemos fazer mais dessas ações por ele também, Luísa. Muito bacana isso que vocês estão fazendo. Eu queria só que você colocar uma coisa. Eu conversei com o David, né, com o DVD Castilho, e ele me falou, ele agora no momento ele está numa consulta médica, né? E ele não está podendo participar com a gente hoje aqui. Mas ele me falou que ele também é palestrante, né? E ele agora ele fala sobre segurança do trabalho, entre outras coisas, além de fazer o stand-up comedy, né? Que é a comédia em pé. Como é que ele vai fazer, não é? Ainda vai ficar um tempo sem fazer, né? Sem poder atuar, mas ele disse que pretende voltar a fazer agora como cadeirante, né? E fazer também esse trabalho, né? Agora, o que eu acho mais bonito de tudo isso é que vocês levam isso com humor, levam isso com leveza, sem dramatizar uma situação que por si só já é dramática, né?
Não é fácil para ninguém sofrer uma amputação. É um momento de muita dor, né? E eu achei bonito a atitude de todos vocês para levar isso com leveza, né? E quem está, né, junto com você nessa empreitada? Então, estamos nessa empreitada aí. A minha esposa, que também é humorista, também é atriz, Audrey Ayumi. O meu parceiro de Superliga do Humor, que é o meu coletivo de comédia, que é o André Gaia. O Bruno Ferreira, que tem um comedy, que é o Caracas Comedy. PJ Negreiros, que tem o coletivo, que é o Quanta Besteira. Nós temos o Marco Aguena, que é o Japa do Pânico, né? Lembra do Japa do Pânico? Vai estar com a gente também. Priscila Minucci, a Praça é Nossa, a nossa pequena, grande humorista, a Priscila. Vida Vlat, que fazia Eufrásia com o nosso amigo Clodovil também, né? Vai estar com a gente. Tem muita gente boa. Deixa eu lembrar quem mais aqui vai estar. Rick Regis também hoje confirmou com a gente. Rick Regis, que é filho do José Vasconcelos, né? Olha que André, interessante. lembra dele? O José Vasconcelos Sim, foi o que trouxe o stand-up para os palcos. Eu acho que ele é o criador do stand-up, né? Ele é um percussor, ele é um cara maravilhoso. professor, E o filho realmente, dele, exatamente. é, o Rick, também é um cara sensacional, um cara fantástico, que é um cara cheio de energias boas. E o André de Maio, que também fez a escolinha do Gugu, né? Um ator também, humorista, músico, fantástico. Então vai ter essas feras e outras que vão surgir também de surpresa lá. Eu tenho certeza disso, né? Existe a possibilidade de também recebermos o Hélio de la Penha, ex-Caceta e Planeta. Então tem uma galera bem bacana apoiando também aí e sendo solidário. Eu tô vendo que neste momento, assim, que a gente está passando com essa dificuldade do nosso amigo DVD, eu vejo que os amigos têm sido bem solidários. A galera do humor, como você disse aí, Luísa, por muitas vezes a gente tem aquela dor também porque somos seres humanos, né? E a Exato. gente acaba transformando essa dor em gargalhada. É o nosso melhor remédio. É o nosso melhor remédio, a alegria. Atrás do nariz do palhaço sempre tem uma Exatamente. tristeza também, né? Sempre tem uma história. É. Me diz uma coisa, vamos falar um pouco de humor, um pouquinho também do stand-up. Como é que está hoje essa situação? É um movimento que começou pequenininho, aqui e ali, né? E de repente cresceu. Hoje em dia se vê em quase todos os lugares, em bares do interior, nos teatros. E o pessoal que faz stand-up se proliferou bastante, né? Você tem ideia de quantos humoristas existem hoje fazendo essa espécie de espetáculo? Nossa. São vários, na verdade. Uma ideia que veio dos Estados Unidos, né? Na década de 70 ali, e que chegou aqui, virou uma febre realmente. Eu acho muito importante o stand-up porque está abrindo portas para muita gente aí que não tinha assim a visão do que era o humor. Essa nova juventude, essa galerinha nova de 20 e poucos anos aí, estão estudando stand-up, estão fazendo coisas Uhum. maravilhosas no palco, né? Então, é uma geração que é muito interessante. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui, hein? Não existiria essa galera toda se não Hum. fosse os nossos antecessores aí, essa galera fantástica que fazia o humor da maneira que eu gosto, o humor de personagem também, Luísa, que por muitas Exato. vezes, né, acaba sendo um stand-up com figurino. Um stand-up com figurino. A gente tem muita gente boa acontecendo aí. A Praça é Nossa, tantos e tantos tempos na TV, né? E o Carlos Alberto trazendo gente nova. Diz que essa semana estreia aí
o, o, o menino lá que era da Globo, como é o nome dele? O Leandro Hassum. Leandro Hassum estreia Ah, na é? Praça é Nossa. Vai para a Praça E Nossa também? na Praça é Nossa, fazendo um pouco do humor stand-up, que eu acho fantástico isso tudo aí. Então, uma nova linguagem do humor, né? E tem muita gente, gente boa. Dom, me diz uma coisa. Você lembra, a Praça é Nossa, ela é assim, mais ou menos da minha juventude, digamos assim, da minha infância. Eu me lembro da Praça é Nossa. Foi ontem. Foi ontem, com Manuel de Nóbrega, né? E eu me lembro que muitos dos grandes comediantes que a gente tem no cenário artístico, Chico Anísio, Jô Soares, pessoas, o próprio José Vasconcelos, que foram ícones do humorismo brasileiro, eles todos passaram pela Praça Nossa Costinha, né? Todos eles já estão lá no andar de cima, mas eles foram realmente os precursores do humorismo. Eu acho que do humorismo brasileiro, não é? Não só nesse formato novo de comédia em pé, digamos assim, mas do humorismo como um todo, não? É verdade, é verdade. Tivemos muitos. Acho que os maiores passaram por lá mesmo, como você citou. E a gente teve a honra também, tanto eu quanto o DVD, de estarmos próximos de alguns deles, hoje ainda, né? Uhum. É, eu tive a oportunidade, ainda quando estudando teatro, de ir até o apartamento do Ronald Golias. O Golias, maravilhoso Golias. Eu tive um bate-papo com ele assim que vai ficar guardado na minha memória assim para o resto da vida mesmo. Assim, era uma turma de teatro entrevistando o Ronald Golias e ele falando tudo do que ele sabia. Para mim é um dos maiores. Moacir Franco também era um dos grandes caras Sim, aí, Moacir né? Franco. A gente teve muita gente bacana aí, e essa galera que está começando hoje, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de estar com esses novos humoristas, eu sempre cito e falo, a gente precisa dar uma olhada lá atrás também, porque tem uma galera muito boa aí. Tem que buscar algum conhecimento lá na fonte também, né? Ah, sim, tem que ser, tem que ser. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe que a mim, particularmente, parece que as pessoas, de um modo geral, hoje estão mais sérias. Eu acho que estão carentes. Não tem tanta, assim, aquela coisa do humor como tinha antes. Eu acho que há uma certa. Não só no Brasil, não é o povo brasileiro que está mais sério, mais entristecido, mas acho que o mundo deu uma caída, né, na questão de ser bem-humorado, né? O brasileiro tinha fama de ser tão bem-humorado e acho que hoje paira assim um clima, não digo de tristeza, porque tristeza não, mas não tão grande o bom humor do brasileiro. Você acha que é isso mesmo? Eu acredito nisso. Eu vejo também que essa questão hoje do politicamente correto deu uma tesourada no nosso humor. Nós víamos antes os Trapalhões brincando ali nas esquetes todas Uhum. ali, e eu achava que era tão saudável. Eu tenho certeza que o Mussum não se ofendia, não se sentia ofendido de ouvir preto, né? Tantas coisas ali que tinha uma Calé, essa galera toda aí. Hoje eles não poderiam fazer o que eles faziam, não é? Hoje não poderiam fazer. O Jorge Lafon fazendo Vera Verão, né? Hoje a gente não pode mais brincar, Luísa. Eu faço muito personagem, eu trabalho muito como personagem, sabe? Uhum. E eu tenho um personagem que vai estar no show aí da sexta-feira, de pé pelo DVD. Ele é uma mistura de Calbi Peixoto com Sidney Magal. É um Olha, personagem que ele é um cantor, é o Maurílio Moreira. Inclusive, eu levo músico também. A gente faz um show, cantamos ali, e eu brinco um pouco com isso. E eu senti, em algumas vezes, assim, algumas oportunidades, que a galera meio que fica assim: será que esse cara tá fazendo um personagem que é gay? Será que ele tá brincando com a questão GLBT? O que está acontecendo, né? E a gente vê que entra essa questão.
de não ter tanto mais liberdade para você criar, para você poder brincar. É o politicamente correto que não está correto, não. Não, não é só isso. Eu acho que a questão é que muita coisa. Existe o limite, né? Por exemplo, muita coisa ultrapassa e chega a ser ofensivo. Mas eu acho que dá para fazer uma coisa adaptada, engraçada, sem chegar, vamos dizer, a magoar, a ferir ninguém, não dá? Quanto a isso, sim. Mas sabe o que eu vejo, Luiz, assim? Cada palco é um show, tá? Tem humorista Uhum. que não tem aquele feeling de chegar no palco e sentir a plateia. A gente tem que sentir a plateia. Tem uma É. plateia que quer algo mais conservador. Aí a gente tem que ter aquele repertório preparado a essa noite. Tem ambientes que podem ter crianças menores de idade ali e tal. Uhum. A gente tem que ter essa preocupação. Mas tem show, por exemplo, a gente tem um menino muito bom aí que é o Thiago Ventura, os Quatro Amigos, né? Esses Uhum. caras todos que têm um humor um tanto mais pesado. E se eles levarem o humor que leva a galera, o elenco de A Praça é Nossa, o público vai reclamar e vai entender, Uhum. né? Então, eu acho que é um tanto disso. Agora, o humor sem ofensa é o que há de melhor. Até, Luiz, eu penso assim que tem muita gente que acha que o engraçado no humor é o palavrão e abusam. Eu acho também que abusam. Eu acho que há um abuso do palavrão, com certeza. Para usar o palavrão, ele tem que ter uma arte, é uma arte também. Ele tem que ser bem posto, bem colocado, de uma maneira que tenha uma conotação, mas não o próprio palavrão. Quem Uhum. fazia isso, quem fazia uma coisa super bacana era a nossa querida Isso. Dercy Gonçalves, né? Uhum. E era engraçado com ela, assim, mas não era. Não chegava a ser ofensivo, né? Então, é saber isso. Eu acho que o que falta hoje é uma boa escola para os novos comediantes, para os novos humoristas. Falando em escola, você falou que hoje existem já trabalhos assim, os estudantes, existem estudantes de stand-up comedy, de comédia em pé, existem? Ah, é? Aonde se, aonde são as escolas? Então, eu conheço alguns humoristas, comediantes, Uhum. que eles abrem workshops, né? Não existe uma Uhum. escola em si de humor, mas existe os workshops. Fora isso, livros. Livros, tem muitos Uhum. livros sobre o stand-up. Tem muitos livros. Falta também a galera ir buscar. Falta Uhum. ir, né? É, a gente pode dizer que o humorismo também se aprende na escola? Ah, muito, muito, É. muito. É, com certeza, com certeza. Eu acho que a base de tudo é o teatro. Eu sou um defensor do teatro porque é a minha formação, e eu acho que é É. a base de tudo. A presença em cena, a projeção de voz, né? A criação de uma piada, de um texto, vem tudo aí de um profundo estudo, uma profunda pesquisa. Eu vejo, por muitas vezes, em alguns espetáculos que a gente promove no Gruta Comedy, né? Que é a casa onde eu estou administrando hoje. Chegando novos atores, a gente chama de open mic, que é um microfone aberto para que novos Uhum. talentos possam vir e mostrar o seu humor. E eu vejo uma galerinha que conta umas piadinhas, solta uns palavrõezinhos e ficam esperando o aplauso. E não E tem. não é. E não é por aí. E não é por aí. Tudo é uma pesquisa, tudo é um estudo. A gente tem que estudar o espaço onde estamos, como eu disse anteriormente. A gente tem que buscar a, o teor da comédia, tem que buscar a sua personalidade. O que vai, É o o que vai se timing, encaixar né? com você? O timing da comédia, né? O tempo da comédia. É verdade.
E a gente vê bem isso aí. Agora eu vou te dizer, o elenco que a gente preparou para sexta-feira é um elenco de gerações diferentes e de muito talento, de muita. Vai ser uma escola para nós todos. Para nós todos vai ser uma grande escola essa apresentação. O Dom, o DVD vai estar presente, Dom? Então, ele, por determinação médica, ele não consegue ainda estar presente. Em breve nós faremos um aí para homenageá-lo e com Aham. ele ali e tal. Nós iremos gravar esta apresentação é, e ele, infelizmente, não vai conseguir estar. Mas tem grandes surpresas aí, tem grandes surpresas que nós estamos preparando dele para nós e da gente para ele também, né? Uhum. Então, dessa vez ele não vai conseguir. O DVD, além de ir aos palcos, ele também tem o podcast dele, né? É isso que eu ia falar. Ele tem um podcast, né? Isso mesmo. Ele tem o Ponto de Ironia, que ele entrevista assim uma galera muito bacana e O podcast ele vai manter, ele continua, né? O podcast continua. ele precisa continuar, ele precisa continuar. Então, assim, mesmo distante dos palcos, ele continua, vai voltar com o podcast dele para poder aí dar sequência. Hoje mesmo, eu falei com ele estava editando vídeo para botar no ar, de entrevistas inéditas aí, estava fazendo umas coisinhas assim. Ele voltou a trabalhar hoje, ele até agradece a Deus sempre por essa oportunidade. E hoje ele voltou a ter a motivação de trabalhar novamente com menos dores, né? Porque ainda Uhum. existe as dores, ainda é complicado para ele. E hoje ele voltou. Mas ele é um guerreirão. Eu, eu tive a oportunidade de conversar com ele por telefone para conhecê-lo um pouco melhor, e eu fiquei muito encantada com ele, da maneira como ele está aceitando a coisa, como ele está levando essa situação que ele está vivendo, né? E até ele falou, não tem nenhum prurido de se sentir magoado se alguém falar alguma coisa, né? Porque ele falou, antes eu fazia comédia em pé, agora eu vou fazer comédia sentado, né? Vai ter que fazer sentado, né? Porque mas não deixa de ser, de ter, porque eu acho que acima de tudo o bom humor está dentro, está no coração das pessoas, não é? E acho que isso ele vai continuar levando. Com certeza. Quem sabe a gente consegue até deixar ele em pé novamente. Quem sabe daqui para frente a gente consiga fazer um bom trabalho para que possa também colocar uma perna nele, né? É Exato. possível, né? Então ele é um cara que, com o pé ou sem pé, ele não vai deixar de ser esse artista maravilhoso que é, né? A gente tem certeza disso. E quando fala desse cara, todo mundo tá sempre abraçando, tá sempre ali, sabe, tipo, apoiando. E é um cara bem querido por todo mundo e a gente não vai deixar ele sentado muito tempo, não. E a amizade de vocês é uma coisa também muito bonita e que serve de exemplo também. Essa solidariedade, essa amizade. Quando os amigos se dão as mãos para ajudar um companheiro, isso é muito bonito, é um exemplo muito bonito. Eu queria que você repetisse, então, o endereço, o horário, se o preço dos ingressos, se as pessoas têm que reservar com antecedência, como é que é? Então, o show de pé pelo DVD, né? Que é esse show solidário aí, arrecadando alguma coisa para ele ali de ingressos que a gente sabe também que não é tanto, porque o ingresso é de um valor super acessível, super barato. No Simpla, adquire o ingresso, acho que por R$ 24, R$ 24,50, uma coisinha assim, Nossa. um valor mesmo simbólico, né? Uhum. E acontece no Gruta Comedy Rock Bar, que fica no Largo da Matriz da Freguesia do Ó, número 37. É um comedy super gostoso lá, que a galera pode ir, pode pedir as suas porções, comer
o seu sanduíche, tomar o seu drink, seu refrigerante, seu suco, dar risada e ainda contribuir. E a gente tem pedido também o seguinte, Luísa, mesmo as pessoas que estão fora do estado de São Paulo, mesmo fora da cidade, ou que estão por aqui que não conseguem ir, que pelo menos possam comprar um ingresso através do Simpla, para que a gente possa repassar ao nosso amigo, né? E estão apoiando também de qualquer maneira, mesmo que não presente. Isso também é um presente, realmente. E como é que faz? Entra, qual que é o link? Como é que entra? Qual que é o endereço pela internet? Entra no Simpla, tá? Simpla Ingressos, e lá vai buscar o espetáculo De Pé pelo DVD. Aí entra lá no link e é só adquirir o ingresso. Então, olha aí, gente, é uma solidariedade. A nossa conversa de hoje foi sobre amizade, sobre solidariedade. E que tal a gente ser solidário com uma pessoa que está, nesse momento, tendo que está impedida de exercer sua profissão por um problema grave de saúde, não é? Mas que não quer parar. E a gente também tem que ajudar, não vamos deixar ele parar, vamos ajudar. Compre seu ingresso se você não puder ir, se você mora em outro estado, em outro lugar. Faça essa doação, que é uma doação simbólica mesmo, né? E na porta vai ter ingresso, tem bilheteria? Olha, eu tô achando bem difícil encontrar por lá, hein? É mais fácil entrar no Simpla, porque o espaço é um tanto limitado, não é tão espaçoso assim, e a galera está adquirindo através do Simpla ali, viu? Ah, é? Então já chega com o ingresso comprado. Fora isso também, Luísa, tá rolando uma vaquinha virtual, tá? De apoio a ele também. A gente vai deixar aqui o link, né, para quem quiser. Eu vou deixar o seu contato. Se alguém quiser, você pode depois passar. Tá? Vamos deixar o seu contato aqui. E quem quiser, né? E vá lá, vá assistir, vá se divertir e ser solidário. É o humor solidário. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? O nosso humor solidário não pode ser solitário, galera. Então vem com a Exatamente. gente, vem ajudar, vem apoiar, porque vai ser uma causa super legal e a gente vai fazer o máximo para que todo mundo possa sair de lá, de alma lavada, sorrindo, e que a gente possa apoiar e fazer com que o nosso amigo DVD volte a nos fazer sorrir e volte a sorrir também. Eu quero agradecer imensamente a você por a participação aqui no nosso Só Conversa Boa. E fica o convite aí, quando você tiver com outros espetáculos, as portas estão abertas aqui para a gente conversar sobre isso. Mais uma vez, obrigada. E estão abertas as portas. Pode ir falar. Eu agradeço de coração, Luísa. Foi um prazerzaço conversar com você, com essa galera toda aí que está acompanhando a gente. E faço mais uma vez o convite. Galera, De Pé pelo DVD, sexta-feira, às 21 horas, no Bruta Comedy Rock Bar. Vamos lá. E os nossos espetáculos estão à disposição de todos aí também. E nós estamos à disposição da arte, do amor, da solidariedade. E a gente agradece esse espaço maravilhoso que você nos cedeu. E a gente se vê, hein?